Mulher milionária, após ficar estéril, decide ir a um orfanato em busca de um herdeiro, porém ao chegar ao orfanato, encontra um menino idêntico a seu noivo falecido. O sol da manhã invadia suavemente o apartamento de Carmen, aquecendo os cômodos com uma luz dourada e aconchegante. Ela acordou cedo naquele dia, sentindo uma leveza incomum, como se seu coração estivesse mais tranquilo e esperançoso do que nunca. Ao se levantar, ela notou que algo dentro dela parecia diferente, uma sensação indescritível, mas que a fez sorrir sozinha, enquanto ainda estava de pé, descalça, na beira da cama. Seguiu para a cozinha, onde preparou seu café da manhã com a mente em outro lugar. Carmen estava distraída, mas não com preocupações. Ao contrário, havia uma paz que ela não experimentava há tempos. A vida ao lado de Paulo era boa, repleta de carinho e cumplicidade, mas ultimamente ela sentia que faltava algo, talvez uma mudança, um novo começo. Depois de tomar o café e arrumar-se para o dia, Carmen decidiu fazer um teste de gravidez. Era algo que ela vinha adiando há alguns dias, mas agora a intuição a impelia a agir. Quando viu as duas linhas rosas surgirem no teste, seu coração quase parou. Lágrimas encheram seus olhos e por um momento ela apenas ficou ali, no banheiro, em silêncio, absorvendo a enormidade da descoberta. Ela estava grávida. Carmen se sentou no sofá da sala, ainda atordoada pela revelação, mas sua mente já começava a formular planos. Precisava contar a Paulo de uma forma especial, algo que refletisse a alegria que ela sentia naquele momento. Ele sempre foi um homem atencioso e amoroso, e ela sabia que ele ficaria encantado com a notícia. Decidiu que não esperaria. Paulo merecia saber o quanto antes. Quando Paulo chegou em casa naquela noite, Carmen o recebeu com um sorriso misterioso. Ele percebeu a diferença no humor dela imediatamente. "O que foi?" perguntou com um olhar curioso, enquanto tirava os sapatos no hall de entrada. "Tenho uma surpresa para você", disse ela, puxando-o pela mão até a sala. Lá, sobre a mesa de centro, havia um pequeno embrulho com um laço delicado. Paulo olhou para ela com um sorriso brincalhão e curioso, antes de pegar o pacote e começar a abrir. Dentro, ele encontrou um par de sapatinhos de bebê brancos. Por um segundo, Paulo ficou em silêncio, processando o que aquilo significava. Então, seus olhos se arregalaram e ele olhou para Carmen, que a sentiu com lágrimas nos olhos. "Vamos ter um bebê, Paulo", disse ela, sua voz quebrando pela emoção. Paulo não conseguiu conter o riso e as lágrimas que surgiram ao mesmo tempo. Ele a abraçou com força, rodopiando-a no ar, em uma explosão de felicidade. A ideia de se tornarem pais, de construírem uma família juntos, parecia o próximo capítulo perfeito para a história deles. Após se acalmarem, eles passaram o resto da noite planejando o futuro. Conversaram sobre nomes, sobre como iriam contar para os amigos e a família, e até sobre como iriam decorar o quarto do bebê. O amor e a alegria que sentiam eram palpáveis, como se uma nova energia tivesse tomado conta de suas vidas. No dia seguinte, Paulo sugeriu que eles fizessem uma viagem para comemorar a grande notícia. Carmen adorou a ideia. Eles tinham uma situação financeira confortável e uma viagem para o litoral seria o cenário perfeito para celebrar esse novo começo. A viagem seria curta, apenas um fim de semana, mas o suficiente para renovar as energias e começar a sonhar com o futuro. No sábado à tarde, pegaram a estrada em direção à praia. A viagem era tranquila, com o som das ondas do mar misturando-se às risadas e conversas no carro. O céu estava claro, o clima ameno e tudo parecia em harmonia. Porém, na volta para casa, após um jantar à beira-mar e um último passeio pela areia, a noite caiu pesada e o cansaço começou a afetar Paulo. Carmen notou que ele estava piscando mais lentamente e sugeriu que parassem em algum lugar para descansar.
Paulo, no entanto, insistiu que faltava pouco para chegarem e que poderiam descansar quando estivessem em casa. Foi então que, no silêncio da noite, enquanto Carmen cochilava no banco do passageiro, o inevitável aconteceu. Paulo, exausto, perdeu o controle do carro por um breve segundo, mas o suficiente para que ele saísse da estrada e colidisse violentamente contra um barranco. O impacto foi devastador. Carmen foi arremessada contra o painel, e a última coisa que ela viu antes de perder a consciência foi a imagem de Paulo, imóvel ao volante, com os olhos fechados. A escuridão tomou conta, e o silêncio reinou, interrompido apenas pelo som distante do mar e das sirenes que se aproximavam. Carmen abriu os olhos lentamente, sentindo a luz branca e intensa do ambiente que a cercava. Tudo parecia fora de foco. As paredes brancas e as formas indistintas à sua volta dançavam diante de seus olhos confusos. A sensação de peso em seu corpo e a dor que irradiava de cada membro a fizeram gemer de fraqueza. Tentou se mexer, mas seu corpo estava pesado, preso ao colchão. Foi então que percebeu o som ritmado de um monitor cardíaco ao lado dela, acompanhando o batimento acelerado de seu coração. Ela estava em um hospital. Uma enfermeira se aproximou, percebendo que Carmen havia acordado. Seus passos eram apressados, mas suaves, e sua expressão era de preocupação. Carmen tentou falar, mas sua voz saiu fraca, um murmúrio incompreensível. Calma, senhora Carmen, você está segura agora, disse a enfermeira, ajustando os travesseiros ao redor dela. Você passou por um acidente, mas estamos cuidando de você. A palavra acidente reverberou na mente de Carmen como um eco distante, sem sentido. Ela tentou se lembrar do que havia acontecido, mas tudo estava embaçado, como um sonho ruim que se dissolve ao despertar. Sua mente buscava por respostas, mas tudo o que encontrou foi o vazio. Paulo, murmurou, finalmente conseguindo pronunciar o nome dele. Onde está o Paulo? A enfermeira hesitou, seu olhar revelando mais do que suas palavras poderiam esconder. Vamos chamar um médico para falar com você. Ele pode te explicar tudo. Carmen sentiu uma pontada de medo crescer dentro dela. Havia algo errado. Ela sabia disso. Tentou se sentar, mas uma dor lancinante em seu abdômen a forçou a desistir. Quando olhou para baixo, viu que estava com faixas em torno do ventre e uma sensação de pânico a invadiu. Algo estava terrivelmente errado. Pouco tempo depois, o médico entrou no quarto acompanhado por uma expressão que Carmen nunca esqueceria. A mistura de compaixão e tristeza nos olhos dele só podia significar uma coisa. Senhora Carmen, meu nome é Dr. Eduardo. Você passou por um acidente grave e eu lamento profundamente, mas preciso te contar o que aconteceu. O mundo de Carmen começou a girar. Cada palavra que saía da boca do médico parecia uma sentença. Ele explicou que o carro havia saído da estrada e colidido de frente com um barranco. Paulo havia falecido no impacto e os paramédicos que chegaram ao local não puderam fazer nada para salvá-lo. Carmen, por outro lado, havia sido encontrada inconsciente, com múltiplas fraturas e ferimentos internos. Seu estado era crítico, mas você é uma mulher forte, lutou para sobreviver. O médico fez uma pausa antes de continuar, como se procurasse as palavras certas. No entanto, devido à gravidade dos seus ferimentos, não conseguimos salvar o bebê. O mundo de Carmen se despedaçou. Seu corpo tremia enquanto ela tentava processar o que havia acabado de ouvir. Paulo estava morto. Seu bebê, aquele pequeno ser que ela mal havia começado a amar, também se fora. Ela se sentiu afogar em um abismo de dor tão profundo que tudo ao redor se tornou insignificante, como se o próprio ar tivesse sido sugado para fora da sala. Carmen não conseguia respirar, não conseguia chorar. Seu corpo estava em choque, sua mente se recusava a aceitar a realidade. Tentou dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Em vez disso, soltou um grito baixo, primal,
que ecoou pela sala como o som de um coração se partindo. O médico continuou falando, mas ela mal conseguia ouvi-lo. As palavras dele eram um zumbido distante, abafadas pela dor que agora consumia todo o seu ser. Ele mencionou que seu útero havia sido gravemente danificado no acidente e que, para salvar sua vida, eles tiveram que removê-lo. A frase final do médico foi a que selou o destino de Carmen. Infelizmente, a senhora não poderá mais ter filhos. Carmen sentiu como se seu mundo tivesse acabado ali. O peso da notícia esmagou qualquer força que ainda restava nela. Ela perdeu Paulo, perdeu o bebê, e agora o sonho de ser mãe havia sido arrancado dela para sempre. A noite caiu sobre o hospital, e com ela, Carmen se viu sozinha em sua dor. As horas se arrastavam, e cada segundo era um lembrete cruel da nova realidade que ela precisaria enfrentar. O quarto do hospital parecia cada vez mais apertado, como se as paredes estivessem se fechando ao redor dela, sufocando-a. Lentamente, ela tentou encontrar um motivo, qualquer razão para continuar, mas tudo o que conseguia sentir era um vazio imenso, uma dor tão profunda que parecia impossível de suportar. Carmen se perguntou se algum dia conseguiria se levantar dessa queda, se algum dia a vida voltaria a ter algum sentido, mas, por enquanto, ela só conseguia pensar em uma coisa: tudo o que amava, tudo pelo que vivera até aquele momento, havia sido tirado dela em um piscar de olhos. Os dias que se seguiram à alta hospitalar de Carmen foram envoltos em uma névoa densa de dor e confusão. O apartamento que ela e Paulo compartilhavam, antes tão cheio de vida, agora parecia um túmulo silencioso, onde as memórias dançavam como sombras em cada canto. A cama que antes acolhia os dois, agora parecia imensa e vazia, um lembrete constante do que ela havia perdido. Carmen passava os dias vagando pelo apartamento, desorientada, sem conseguir encontrar um propósito. Os objetos pessoais de Paulo, suas roupas, suas fotografias, tudo ao seu redor, parecia zombar de sua dor, relembrando-a constantemente de que ele se fora para sempre. À noite, ela mal conseguia dormir, e quando o fazia, era atormentada por pesadelos. Nos sonhos, Paulo aparecia envolto em sombras, seu rosto sempre parcialmente oculto. Ele parecia querer dizer algo, mas as palavras nunca chegavam até ela, deixando-a mais confusa e angustiada. Esses sonhos inicialmente a aterrorizavam, mas com o passar dos dias, Carmen começou a perceber que havia algo de diferente neles. Paulo parecia tentar guiá-la, mas para onde? O que ele estava tentando lhe mostrar? Essas perguntas começaram a consumir seus pensamentos, afastando-a ainda mais da realidade. As noites em claro, a ausência de respostas e a dor constante começaram a corroer a sanidade de Carmen. Ela se pegava falando sozinha, buscando sinais de Paulo em todos os lugares. A solidão era esmagadora. Em certo ponto, ela sentiu que estava à beira de perder completamente a razão. O luto não era apenas pela perda de Paulo e do bebê, mas também pela mulher que ela um dia fora. Foi durante uma dessas noites insones, quando o silêncio do apartamento se tornou insuportável, que Carmen decidiu que precisava sair, precisava de ar, precisava de algo que a conectasse de volta com o mundo real, que a tirasse daquele ciclo interminável de dor e desespero. Na manhã seguinte, Carmen deixou o apartamento sem destino certo, apenas com a necessidade urgente de escapar das memórias que a sufocavam. As ruas estavam movimentadas, a vida seguia normalmente, alheia ao sofrimento que ela carregava. Enquanto caminhava, sentiu-se ainda mais isolada, como se estivesse separada do resto do mundo por uma barreira invisível. Foi então que, em meio à sua caminhada sem rumo, seus olhos foram atraídos por uma pequena placa discreta: Orfanato Santa Clara. As palavras saltaram à vista, como se estivessem iluminadas por uma luz própria, chamando-a de uma forma que ela não podia ignorar.
Carmen parou diante da entrada, hesitante. A ideia de entrar em um orfanato, de estar rodeada por crianças, parecia demais para ela, especialmente depois de tudo o que havia perdido. Mas algo dentro dela a empurrava para a frente, uma força que ela não conseguia explicar. Quando finalmente cruzou os portões do orfanato, foi recebida por uma sensação de calma, quase como se o lugar estivesse esperando por ela. As risadas de crianças ecoavam ao longe, trazendo uma leveza que contrastava fortemente com a escuridão que ela carregava. Carmen sentiu um aperto no peito, uma mistura de tristeza e esperança, mas também algo mais, algo indefinível. Dentro do orfanato, foi recebida por Márcia, a diretora, uma mulher de meia-idade que exalava uma serenidade que imediatamente acalmou Carmen. Márcia, com seu sorriso acolhedor, conduziu Carmen em um breve tour pelo local, mostrando os dormitórios, as salas de aula, o pátio onde as crianças brincavam. Carmen tentou se concentrar nas palavras de Márcia, mas sua mente estava distante, ainda presa nas imagens perturbadoras de seus sonhos com Paulo. À medida que caminhava pelos corredores do orfanato, Carmen sentiu uma conexão inexplicável com o lugar. Era como se algo ali estivesse chamando por ela, algo que ela ainda não conseguia compreender. Cada criança que ela via, cada sorriso que cruzava seu caminho, tocava uma corda sensível dentro dela, despertando sentimentos que ela pensou ter perdido para sempre. No entanto, Carmen não estava pronta para entender o que tudo aquilo significava. Ao final da visita, ela agradeceu a Márcia e prometeu voltar. Algo naquele lugar a puxava de volta, algo que ela sabia que precisaria explorar, mas ainda não estava pronta. Ao sair do orfanato, Carmen sentiu um leve alívio, como se um pequeno fio de esperança tivesse sido plantado em seu coração. Ela voltou para casa naquele dia um pouco diferente. Embora a dor ainda estivesse presente, havia agora uma semente de curiosidade, uma sensação de que talvez, só talvez, algo novo pudesse surgir das cinzas de sua vida destruída. Os sonhos com Paulo continuaram, mas agora ela sentia que eles a estavam guiando para algo maior, algo que ainda estava por vir. O som das risadas infantis ecoava pelo pátio do orfanato, uma melodia alegre que contrastava com o peso no coração de Carmen. Ela havia voltado ao orfanato Santa Clara, alguns dias após sua primeira visita, incapaz de ignorar o chamado silencioso que aquele lugar exercia sobre ela. Márcia, a diretora, a recebeu novamente com seu sorriso acolhedor, percebendo que algo em Carmen havia mudado desde a última visita, como se ela estivesse à procura de algo, ou talvez de alguém. Conforme Márcia guiava Carmen pelos corredores mais uma vez, falando sobre as rotinas e atividades das crianças, Carmen mal conseguia se concentrar nas palavras. Sua mente estava dispersa, perdida em pensamentos sobre Paulo, seus sonhos recorrentes e a sensação persistente de que algo maior estava acontecendo. Ela não sabia ao certo o que esperava encontrar ali, mas sentia que estava no caminho certo. Ao se aproximarem do pátio, onde algumas crianças brincavam alegremente, algo fez Carmen parar de repente. Seu olhar foi atraído para um canto onde um menino de aproximadamente 8 anos estava sentado observando as outras crianças com uma expressão séria, quase introspectiva. Ele estava sozinho, envolto em um silêncio que parecia contradizer a energia ao seu redor. Havia algo de familiar naquele menino, algo que fez o coração de Carmen acelerar de forma desconcertante. Ela se aproximou lentamente, como se fosse guiada por uma força invisível, enquanto Márcia continuava a falar, sem perceber a mudança súbita no comportamento de Carmen. Quando o menino finalmente ergueu o olhar e seus olhos encontraram os de Carmen, o mundo pareceu parar. O impacto foi imediato. Lucas, como Márcia o chamou casualmente, era a imagem de Paulo. Seus traços, o formato do rosto, até mesmo a intensidade no olhar.
Tudo nele lembrava Paulo de uma maneira quase sobrenatural. Carmen sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como isso era possível? Seria apenas sua mente, ainda mergulhada no luto, pregando peças nela? Ou havia algo mais profundo e misterioso por trás daquela semelhança? Lucas, percebendo o olhar fixo de Carmen, abaixou os olhos timidamente, como se não soubesse como reagir àquela atenção repentina. Carmen tentou falar, mas as palavras pareciam ter sido arrancadas de sua garganta. Ela estava paralisada, entre a incredulidade e o medo, lutando contra a onda de emoções que ameaçava submergi-la. Marcia notou a interação e sorriu gentilmente. Esse é o Lucas. Ele é um menino muito querido. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Lucas perdeu a mãe no parto e nunca conheceu o pai. Tem sido difícil para ele, mas é um garoto forte. Carmen não conseguia tirar os olhos de Lucas. As palavras de Marcia pareciam ecoar em sua mente, misturando-se com seus próprios pensamentos caóticos. A semelhança entre Lucas e Paulo era tão impressionante que começava a parecer impossível que fosse apenas coincidência. E se houvesse algo mais, algo que ela precisava descobrir? Uma parte de Carmen, ainda imersa em dor e luto, temia estar projetando suas emoções naquela criança inocente. E se ela estivesse apenas vendo o que queria ver? Mas a conexão que sentia com Lucas era inegável. Uma ligação que ela não conseguia explicar, mas que também não podia ignorar. Era como se todo o seu ser estivesse gritando para ela prestar atenção, para não deixar passar o que estava bem diante de seus olhos. Ao longo do resto da visita, Carmen manteve Lucas à vista, observando-o discretamente enquanto ele interagia com as outras crianças. A cada olhar, a cada movimento, a sensação de que ele poderia estar relacionado a Paulo crescia dentro dela, formando um nó de incerteza e curiosidade que ela sabia que precisaria desatar. Quando chegou a hora de ir embora, Carmen sentiu uma resistência interna, como se parte dela quisesse ficar. Antes de sair, ela se aproximou de Marcia e, com a voz vacilante, perguntou mais sobre Lucas. Marcia, sempre amável, contou tudo o que sabia, que Lucas havia sido entregue ao orfanato ainda bebê após a morte de sua mãe, e que nenhuma informação sobre o pai havia sido encontrada. Carmen saiu do orfanato com o coração pesado e a mente em turbilhão. A semelhança de Lucas com Paulo, a ausência de informações sobre o pai do menino, os sonhos perturbadores com Paulo, tudo parecia se entrelaçar em um mistério que ela sentia uma necessidade urgente de resolver. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Carmen refletiu sobre tudo o que havia visto e sentido naquele dia. A ideia de que Lucas pudesse ser, de alguma forma, relacionado a Paulo parecia loucura, mas a conexão que ela sentira era real demais para ser ignorada. Ela sabia que não poderia descansar até descobrir a verdade. Foi então que Carmen tomou uma decisão. Ela contrataria um investigador particular para desvendar a história de Lucas. Precisava saber de onde ele veio, quem eram seus pais e se havia algum vínculo com Paulo. A incerteza e a curiosidade estavam começando a consumir Carmen, e a única maneira de encontrar paz seria descobrir a verdade, por mais dolorosa ou inacreditável que fosse. Carmen não perdeu tempo. A curiosidade e a inquietação que a consumiam desde o encontro com Lucas a levaram a agir rapidamente. Na manhã seguinte, depois de uma noite agitada e sem sono, ela pegou o telefone e fez uma ligação que mudaria o curso de sua vida. Contratou Manuel, um investigador particular conhecido por sua discrição e eficácia, e marcou uma reunião com ele para discutir o que descobrira até então. O escritório de Manuel ficava em um prédio antigo no centro da cidade, um lugar que exalava um ar de mistério e segredos escondidos. Quando Carmen entrou, foi recebida pelo próprio Manuel, um homem de meia idade, de aparência robusta,
com olhos perspicazes que pareciam capazes de desvendar qualquer segredo, após uma breve troca de cumprimentos, Carmen foi direto ao ponto, narrando a história de Lucas e a perturbadora semelhança que ele tinha com Paulo. Eu sei que pode parecer loucura, Manuel, mas algo me diz que há mais nessa história do que parece, disse Carmen, tentando organizar seus pensamentos. Preciso saber a verdade. Preciso saber quem é esse menino e por que ele se parece tanto com Paulo. Manuel ouviu com atenção, suas expressões revelando pouco sobre o que pensava. Depois de alguns minutos, ele assentiu lentamente. Vou começar investigando os registros disponíveis sobre Lucas, disse ele, pegando um bloco de notas. Se ele foi entregue ao orfanato, deve haver alguma documentação, mesmo que mínima. Vou ver o que consigo descobrir. Carmen agradeceu e deixou o escritório de Manuel com o coração pesado, mas com uma faísca de esperança. Se havia algo a ser descoberto, Manuel o encontraria. Enquanto isso, ela precisaria lidar com sonhos cada vez mais intensos que continuavam a assombrá-la todas as noites. Os dias seguintes foram marcados por uma espera angustiante. Carmen se via cada vez mais imersa nas lembranças de Paulo, como se sua mente estivesse tentando lhe mostrar algo que ela ainda não conseguia entender. Os sonhos se tornaram mais vívidos e detalhados. Paulo aparecia em lugares familiares, mas sempre envolto em uma névoa que tornava difícil ver seu rosto com clareza. Ele parecia agitado, como se quisesse lhe dizer algo importante, mas as palavras nunca chegavam até ela. Certa noite o sonho foi diferente. Paulo estava no quarto deles, o mesmo onde haviam compartilhado tantas conversas e risadas. Ele parecia mais próximo, mais real. Carmen se aproximou dele, mas antes que pudesse tocá-lo, ele sussurrou algo que a fez acordar abruptamente. Encontre a verdade. Carmen acordou sobressaltada, o coração batendo acelerado. A frase ecoava em sua mente, tão clara e urgente que ela sabia que não poderia ignorá-la. Paulo estava tentando lhe dizer algo e ela estava determinada a descobrir o que era. Alguns dias depois, Manuel entrou em contato. Ele havia feito progressos na investigação e queria se encontrar com ela para discutir o que havia descoberto. Carmen foi ao encontro com uma mistura de ansiedade e esperança, tentando preparar-se para o que poderia ouvir. No escritório de Manuel, ele apresentou os resultados iniciais da investigação. Os registros no orfanato confirmavam a história básica que Márcia havia contado. Lucas havia sido entregue ao orfanato ainda bebê, após a morte de sua mãe durante o parto. Não havia informações sobre o pai, e os poucos documentos disponíveis pareciam indicar que Lucas era apenas mais uma das muitas crianças sem família na instituição. Até agora não há nada que indique uma ligação direta entre Lucas e Paulo, disse Manuel com um tom profissional e contido. Mas há algumas lacunas nos registros. O orfanato recebeu Lucas de um hospital local, mas não há muitos detalhes sobre sua mãe ou qualquer parente próximo. Vou continuar investigando essas pontas soltas. Carmen ouviu atentamente, mas sua mente estava focada em outra coisa. A semelhança. Ela não podia deixar de pensar que havia algo além dos registros, algo que ainda não fora revelado. Manuel, você acha possível que essa semelhança seja apenas coincidência? Perguntou Carmen, sua voz carregada de incerteza. Manuel olhou para ela com um olhar avaliador. Coincidências existem, mas são raras. O que você me descreveu é, no mínimo, intrigante. Vou investigar mais a fundo. Talvez haja algo que ainda não veio à tona. Sugiro que, enquanto isso, você continue observando o comportamento de Lucas. Às vezes, as respostas estão onde menos esperamos. Carmen assentiu, mesmo sabendo que a espera seria agonizante. O que mais poderia estar escondido na história de Lucas? E por que ela sentia tão fortemente que Paulo estava tentando se comunicar com ela, mesmo após sua morte? As perguntas continuavam a crescer,
e Carmen sabia que não descansaria até que todas fossem respondidas. Os dias seguintes foram longos e cheios de tensão. Carmen tentava se distrair com tarefas do dia a dia, mas sua mente voltava incessantemente para Lucas e para o mistério que o cercava. As noites eram ainda mais difíceis, com os sonhos de Paulo se tornando quase reais, como se ele estivesse ao seu lado, sussurrando segredos que ela ainda não conseguia entender completamente. Os dias que antecederam a revelação foram marcados por uma tensão quase insuportável. Carmen vivia em um estado de constante ansiedade, sua mente se debatendo entre a esperança e o medo do que estava por vir. Manuel havia sugerido fazer um teste de DNA, uma ideia que inicialmente pareceu absurda, mas que logo se tornou a única maneira de acalmar as dúvidas que consumiam Carmen. O processo de coleta foi meticuloso. Manuel havia conseguido, através de seus contatos, a permissão para exumar os restos mortais de Paulo, uma decisão que Carmen não tomou levianamente. O pensamento de profanar o descanso de Paulo a atormentava, mas a necessidade de saber a verdade a impulsionava. A coleta de amostras de Lucas foi feita de forma discreta, durante um passeio que Carmen organizou. Eles foram tomar sorvete juntos, e naquele momento, ao ver Lucas sorrindo inocentemente, Carmen quase desistiu. A ideia de que ele pudesse ser filho de Paulo e que tudo isso traria à tona segredos do passado a aterrorizava. Os dias seguintes à coleta do DNA foram uma tortura silenciosa. Carmen passava as noites em claro, assombrada pelos sonhos cada vez mais intensos com Paulo, onde ele aparecia mais próximo, mais real, mas ainda misterioso, como se estivesse à beira de revelar algo crucial, mas sempre sendo interrompido pela própria consciência de Carmen, que a fazia despertar. Finalmente, Manuel marcou um encontro para revelar os resultados. Carmen chegou ao escritório dele com o coração batendo forte, um misto de medo e esperança se entrelaçando em sua mente. Sentada à frente de Manuel, ela notou a gravidade no olhar dele, algo que a fez segurar a respiração. Carmen, o resultado do teste de DNA chegou. Começou Manuel com a voz calma e controlada, mas que não escondia a importância do que ele estava prestes a dizer. Lucas é, de fato, filho de Paulo. As palavras pareciam ecoar na mente de Carmen, como se o mundo ao seu redor tivesse congelado. Ela ficou em silêncio, incapaz de processar a informação. Era como se tudo que ela havia vivido até aquele momento fosse uma preparação para essa revelação. Paulo, o homem que ela amara tão profundamente, tinha um filho, e esse filho agora estava diante dela, vivo, respirando, uma parte dele ainda presente no mundo. A confusão de emoções que a atingiu foi avassaladora. Alegria e dor, amor e traição, esperança e desespero. Todos esses sentimentos se chocaram dentro de Carmen, deixando-a sem fôlego. Por um lado, ela se sentia grata por ter encontrado uma parte de Paulo ainda viva, algo que ela nunca esperou encontrar. Mas por outro lado, o choque de descobrir que Paulo tinha um filho desconhecido a deixava devastada. Como isso havia acontecido? Porque ele nunca mencionou Lucas. O que isso significava para o relacionamento que eles tinham? Enquanto a mente de Carmen girava em torno dessas perguntas, um detalhe crucial finalmente emergiu, trazendo uma nova camada de choque. Lucas tinha 8 anos, mas ela e Paulo estavam juntos há apenas 3. Isso significava que Paulo havia tido esse filho muito antes de eles se conhecerem. O impacto dessa realização foi devastador. Paulo, o homem que ela amava e em quem confiava, havia vivido uma vida antes dela, uma vida da qual ele nunca falara, uma vida que agora estava ali, diante dela, na forma de um menino de 8 anos. Como isso é possível? Carmen finalmente conseguiu perguntar, sua voz trêmula. Paulo nunca mencionou ter um filho.
Ele estava comigo o tempo todo. Como ele poderia esconder algo assim? Manuel respirou fundo antes de responder. Não tenho todas as respostas, Carmen, mas o fato é que, de alguma forma, Paulo teve esse filho antes de vocês se conhecerem, e Lucas está aqui agora. O que sabemos é que a mãe de Lucas morreu no parto, e o menino foi entregue ao orfanato logo em seguida. Pode ser que Paulo nunca soubesse da existência de Lucas, ou pode haver mais nessa história do que podemos ver à primeira vista. Carmen balançou a cabeça, ainda tentando absorver tudo. A ideia de que Paulo poderia ter tido um filho sem seu conhecimento era quase insuportável, mas ela também sabia que havia tantas coisas que poderiam ter acontecido sem que ela soubesse. O passado de Paulo sempre foi um pouco nebuloso, com partes de sua vida que ele raramente discutia. O peso da responsabilidade começou a cair sobre Carmen. O que faria agora? Lucas era um menino inocente, sem culpa pelo passado, e agora ela sabia que ele era o filho do homem que ela amou. O que isso significava para o futuro deles? Carmen sabia que não podia ignorar a conexão que sentia com Lucas, mas também estava ciente das implicações morais e emocionais dessa descoberta. Como poderia explicar isso para ele? Como ela mesma poderia entender e aceitar essa nova realidade? Carmen passou os dias seguintes em um estado de introspecção profunda. A dor da traição imaginada, a alegria de encontrar uma parte de Paulo ainda viva e a incerteza sobre como proceder a deixavam emocionalmente exausta. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas cada opção parecia carregada de consequências que ela não estava pronta para enfrentar. Enquanto refletia sobre tudo isso, Carmen também se perguntava se deveria contar a verdade para Lucas. Ele tinha o direito de saber, mas como explicar para uma criança de 8 anos que o homem que ele nunca conheceu era seu pai? E mais, como isso afetaria o relacionamento deles? Em meio a todo esse caos emocional, Carmen decidiu que precisaria de mais tempo para processar tudo. Ela precisava entender a si mesma, suas emoções, antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o futuro de Lucas. Mas uma coisa era certa, ela não poderia mais ignorar o vínculo que sentia com ele. Lucas era uma parte de Paulo, uma parte que ela sentia que tinha a responsabilidade de proteger e amar. Os dias que se seguiram à descoberta do parentesco entre Lucas e Paulo foram de intensa turbulência emocional para Carmen. Ela passou a visitar Lucas com mais frequência no orfanato, tentando construir um relacionamento com ele. No entanto, cada interação era marcada por uma mistura de carinho e dúvida. Lucas, com sua natureza inocente, começou a se apegar a Carmen, enxergando nela uma figura de conforto e segurança. Ele a recebia com um sorriso cada vez que a via, sem suspeitar da complexidade que se desenrolava nos pensamentos de Carmen. Ela, por outro lado, sentia-se cada vez mais dividida. Havia momentos em que olhava para Lucas e via apenas uma criança que precisava de amor e cuidado, mas em outros via nele o reflexo do segredo de Paulo, um passado que ela nunca soubera existir. A cada visita, o dilema sobre contar ou não a verdade a Lucas crescia dentro dela. Como poderia explicar para ele que o homem que ele nunca conheceu era seu pai? E mais, como ela mesma poderia lidar com essa verdade quando mal conseguia aceitar que Paulo havia tido uma vida antes de conhecê-la, uma vida que agora se materializava diante dela na forma de um menino de 8 anos. As noites de Carmen continuavam a ser assombradas pelos sonhos com Paulo. Em um deles, Paulo apareceu ao lado de Lucas, sorrindo para ela como se estivesse em paz, mas sem dizer uma palavra. Acordou com uma sensação de que o tempo estava se esgotando, que logo precisaria tomar uma decisão. Finalmente, Carmen percebeu que não poderia continuar vivendo nessa incerteza. Lucas merecia saber a verdade e ela sabia que não podia continuar escondendo isso dele, por mais doloroso que fosse.
Decidiu que a próxima conversa com ele seria crucial, mas antes precisava encontrar as palavras certas, algo que a atormentava, pois não sabia como ele reagiria. O relacionamento entre eles estava crescendo, mas para Carmen, o desafio de contar a verdade a Lucas pairava como uma sombra constante. Sabia que a revelação mudaria tudo, e o medo de perder o vínculo que começavam a construir era avassalador. Mas, no fundo, sabia que a verdade precisava ser dita. Só então ela poderia começar a reconstruir sua vida e ajudar Lucas a entender a dele. A manhã estava clara e tranquila, mas o coração de Carmen batia descompassado enquanto ela se preparava para a conversa que mudaria tudo. Ela sabia que aquele dia marcaria um antes e um depois na vida de Lucas, e na sua também. O peso da responsabilidade sobre o que estava prestes a revelar era quase insuportável, mas Carmen sabia que não poderia mais adiar. Lucas merecia conhecer a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. Carmen foi buscar Lucas no orfanato e o levou a um parque próximo, um lugar calmo e repleto de árvores antigas que ofereciam sombra e um pouco de privacidade. Sentaram-se em um banco de madeira e, por alguns momentos, Carmen observou Lucas brincar com uma folha caída no chão. Ele parecia tão inocente, tão alheio ao que estava por vir, que Carmen quase perdeu a coragem. Mas então lembrou-se dos sonhos com Paulo, dos sorrisos silenciosos e dos gestos que pareciam encorajá-la a seguir em frente. Ela sabia que precisava fazer isso por Lucas e por si mesma. Lucas, começou Carmen com a voz suave, mas firme, tem algo muito importante que eu preciso te contar. Algo sobre o seu passado. Lucas levantou o olhar curioso, mas sem sinais de preocupação. Ele confiava em Carmen, sentia-se seguro com ela, e isso a fez se sentir ainda mais determinada. Você sabe que eu me importo muito com você, não é? Continuou ela, tocando levemente a mão dele. Eu sei, Carmen, respondeu Lucas com um sorriso tímido. Eu gosto muito de você também. Carmen sentiu um nó se formar em sua garganta, mas conseguiu continuar. Lucas, eu quero te contar sobre seu pai. Você se lembra de ter perguntado sobre ele antes? Lucas assentiu, seus olhos agora focados intensamente nos de Carmen. Ela respirou fundo e prosseguiu. Seu pai, ele era uma pessoa muito especial, e eu também o amava muito, mas ele já não está mais entre nós. Ele faleceu antes de você ter a chance de conhecê-lo. A expressão de Lucas mudou gradualmente, do interesse à confusão, e finalmente à tristeza. Ele não disse nada, apenas observou Carmen, esperando que ela explicasse mais. O nome do seu pai era Paulo, revelou Carmen, a voz embargada. E ele era meu noivo. Nós estávamos juntos quando ele morreu. Eu só descobri recentemente que você é filho dele, e foi por isso que comecei a me aproximar de você. Queria te conhecer melhor, porque você é uma parte dele que ainda está aqui. Lucas permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras lentamente. Carmen podia ver a luta interna em seus olhos, a confusão misturada com a dor de saber que tinha um pai que nunca conheceu, e que esse pai já se fora. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ele finalmente perguntou, então, você ia se casar com ele? Carmen assentiu, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Sim, Lucas, eu amava muito o seu pai. Ele era uma pessoa incrível, e eu sei que ele teria te amado muito também, se tivesse tido a chance. Lucas olhou para o chão, seus pequenos dedos brincando nervosamente com a folha. Porque ele nunca me conheceu. Carmen respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei todos os detalhes, Lucas, mas acredito que seu pai não sabia que você existia. Às vezes, a vida é complicada e as coisas acontecem de um jeito que não entendemos, mas eu sei que, se ele soubesse, ele teria feito de tudo para estar com você. Houve um longo silêncio entre os dois.
Carmen não pressionou Lucas a responder, dando-lhe o tempo que ele precisava para processar tudo. Finalmente, ele levantou a cabeça e olhou para Carmen, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. E agora? Perguntou ele com a voz tremendo. O que acontece agora? Carmen sentiu seu coração apertar, mas também uma onda de carinho e proteção invadindo seu ser. Ela se aproximou de Lucas, abraçando-o suavemente, permitindo que ele chorasse em seu ombro. Agora, Lucas, nós podemos seguir em frente juntos, disse ela, sua voz calma e cheia de amor. Eu estou aqui para você, e se você quiser, eu quero estar ao seu lado, como sua família. Lucas se aninhou no abraço de Carmen, deixando as lágrimas fluírem livremente. Aos poucos, a confusão e a dor deram lugar a uma aceitação silenciosa. Ele não entendia tudo o que havia acontecido, mas sabia que Carmen estava lá e que ela o amava. Isso era o suficiente para ele, pelo menos por enquanto. Com o tempo, Lucas começou a aceitar sua nova realidade. Ele ainda tinha muitas perguntas, mas sabia que Carmen estava ali para ajudá-lo a encontrar as respostas. O vínculo entre eles se fortaleceu, não apenas como uma lembrança de Paulo, mas como algo novo e genuíno, baseado no carinho e na confiança que estavam construindo juntos. A adoção de Lucas foi oficializada em uma manhã clara e ensolarada, marcando o início de uma nova etapa na vida de Carmen e dele. O juiz proferiu as palavras que tornaram legal o que já estava se formando no coração deles. Lucas agora era oficialmente filho de Carmen. Ao saírem do tribunal, o sorriso tímido de Lucas refletia tanto alegria quanto uma certa insegurança, enquanto Carmen apertava a mão dele, sentindo uma mistura de alívio e responsabilidade. Mas, como Carmen logo descobriria, a vida juntos não seria sem desafios. Apesar de todo o carinho que começavam a compartilhar, o ajuste à nova realidade trouxe à tona questões e inseguranças que nenhum dos dois estava completamente preparado para enfrentar. Lucas, embora feliz por ter finalmente uma mãe, ainda sentia a ausência de uma figura paterna. Com 8 anos, ele estava em uma fase em que a presença de um pai parecia crucial. As perguntas sobre como seria sua vida se Paulo estivesse presente, ou como ele poderia ter se relacionado com seu pai, tornaram-se frequentes. Carmen fazia o possível para preencher esse vazio, oferecendo amor, apoio e paciência, mas sabia que havia um limite para o que ela poderia fazer sozinha. Carmen, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas internas. O luto por Paulo ainda era uma presença constante em sua vida, um fantasma silencioso que a acompanhava em momentos inesperados. Cada vez que via o sorriso de Lucas, o jeito que ele franzia a testa quando estava concentrado, ou o brilho em seus olhos quando falava sobre algo que o entusiasmava, Carmen era lembrada de Paulo, e embora isso trouxesse conforto, também reacendia a dor da perda. Conciliar essas emoções com o papel de mãe era desafiador. Carmen se via tentando equilibrar o luto com a necessidade de estar presente para Lucas, de ser a mãe que ele precisava, mas também de honrar a memória de Paulo. Às vezes, o peso dessas responsabilidades a sobrecarregava e ela se perguntava se estava fazendo o suficiente, se estava sendo justa com Lucas, com Paulo e consigo mesma. Mas, apesar das dificuldades, havia momentos de pura alegria, momentos em que a nova vida que estavam construindo juntos parecia cheia de promessas. Carmen e Lucas começaram a criar suas próprias tradições, como noites de filmes, passeios ao parque e os jantares que, embora simples, sempre terminavam com risadas compartilhadas. Essas pequenas rotinas ajudaram a cimentar o vínculo entre eles, criando novas memórias que, embora diferentes das que Carmen havia imaginado ao lado de Paulo, eram igualmente preciosas. Ainda assim, os fantasmas do passado não se dissiparam completamente. Carmen sabia que havia muitas perguntas sem resposta,
sobre o relacionamento de Paulo com a mãe de Lucas, sobre como ele poderia ter um filho e nunca ter mencionado, e de vez em quando essas dúvidas voltavam, trazendo incertezas sobre o futuro que ela e Lucas estavam construindo. Mas, com o tempo, Carmen começou a aceitar que o passado, embora importante, não deveria definir completamente seu presente. Paulo sempre teria um lugar especial em sua vida e na de Lucas, mas o que importava agora era o que faziam com o tempo que tinham juntos. Lucas, por sua vez, também começou a entender que, embora seu pai biológico não estivesse ali, ele ainda poderia ter uma família amorosa e que a presença de Carmen em sua vida era algo para ser celebrado. E assim, aos poucos, Carmen e Lucas começaram a encontrar um equilíbrio. Juntos, enfrentavam os desafios que surgiam, aprendendo um com o outro, errando e acertando, mas sempre com a certeza de que, apesar das sombras do passado, estavam construindo algo novo e bonito. As dificuldades ainda apareciam, é claro, mas agora, ao invés de parecerem obstáculos intransponíveis, eram vistas como parte da jornada que haviam escolhido trilhar juntos. E passo a passo, dia após dia, Carmen e Lucas começaram a perceber que o novo começo que estavam criando era mais forte do que qualquer fantasma do passado. A manhã estava fresca, o ar carregava o aroma suave das flores que começavam a desabrochar com a chegada da primavera. Carmen e Lucas caminhavam lado a lado pelo cemitério, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Nas mãos de Carmen, um buquê de lírios brancos, as flores favoritas de Paulo, enquanto Lucas carregava um pequeno arranjo de margaridas, simples, mas cheias de significado. Quando chegaram ao túmulo de Paulo, Carmen parou, respirando fundo. As visitas ao cemitério haviam se tornado parte de suas vidas, uma forma de manter Paulo presente, não como uma sombra do passado, mas como uma lembrança amorosa que os conectava. Carmen se ajoelhou lentamente, colocando os lírios sobre a lápide, seus dedos roçando o nome gravado na pedra fria. Lucas, mais reservado, ficou ao lado dela por um momento antes de se aproximar e colocar o arranjo de margaridas ao lado dos lírios. Ele ainda era jovem, mas começava a entender a importância desses rituais, não apenas como uma homenagem ao pai que ele nunca conheceu, mas também como uma forma de solidificar sua nova identidade, sua nova vida com Carmen. Papai ficaria feliz em me conhecer, Lucas disse, sua voz suave quebrando o silêncio. Carmen sorriu, sentindo uma onda de emoção tomar conta dela. Tenho certeza que sim, meu amor. E ele estaria muito orgulhoso de você, como eu estou. Eles ficaram ali por alguns minutos, em um silêncio confortável, cada um em seus pensamentos. Carmen sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. A dor ainda existia, como uma cicatriz que sempre estaria ali, mas não era mais um fardo insuportável. Em vez disso, havia se transformado em algo mais suave, uma lembrança que, embora triste, também trazia conforto. Depois de um tempo, eles se levantaram e caminharam até o outro túmulo, onde Carmen colocou um pequeno buquê de rosas brancas, em homenagem à mãe biológica de Lucas. Esse ritual, que eles faziam anualmente, havia se tornado uma maneira de aceitar o passado de Lucas, honrar a mulher que o trouxe ao mundo e reconhecer o caminho que os havia levado até aquele momento. Ela também estaria orgulhosa de você, Lucas, disse Carmen segurando a mão dele, e eu sou grata a ela por ter te trazido até mim. Lucas não disse nada, mas apertou a mão de Carmen, um gesto que falava mais do que palavras. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, deixando que o vento suave levasse embora qualquer tristeza remanescente, enquanto a tranquilidade do cemitério os envolvia. Ao saírem do cemitério, o sol já começava a se esconder atrás das árvores, lançando longas sombras pelo caminho. Carmen e Lucas caminharam juntos lado a lado, o silêncio entre eles agora cheio de entendimento e aceitação.
Quando chegaram a pequeno mirante, com vista para a cidade abaixo, Carmen parou, observando o horizonte que se estendia à frente deles. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios e momentos desconhecidos, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia preparada para enfrentá-lo. Estamos prontos para o que vier, não é, Lucas? Perguntou Carmen, olhando para ele. Lucas olhou para o horizonte, depois para Carmen, e sorriu. Sim, estamos. Eles ficaram ali, juntos, observando o sol se pôr, enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar à distância. Aquele momento, simples e tranquilo, simbolizava tudo o que haviam conquistado juntos. Carmen percebeu que, apesar de todo o sofrimento e das perdas, ela havia encontrado uma nova razão para viver em Lucas. Eles haviam criado um novo começo, um futuro onde poderiam honrar o passado, mas também abraçar as possibilidades que ainda estavam por vir. E assim, de mãos dadas, Carmen e Lucas se voltaram para o caminho à frente, prontos para seguir juntos, enfrentando o que quer que o futuro trouxesse. Não havia mais medo, apenas a certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.